Graça e paz, irmãos, glória a Deus. Vamos dar início hoje à programação de hoje, né? Eu gostaria que quando você fosse entrando, você já fizesse assim como eu vou fazer, né? E compartilhasse já com alguém o programa de hoje. Você pode salvar o link, vocês podem salvar o link e aí você pode copiar o link e manda para os grupos de WhatsApp, ou então você simplesmente compartilha aí na sua página do Facebook. Por exemplo, eu salvei o link, aí tô indo agora nos grupos e vou então colocar que nós estamos ao vivo. Então, se você tá aí comigo aí, já tem mais de 10 pessoas aí comigo agora, compartilha aí com alguém, tá certo? Coloca aí, estamos ao vivo. Mande aí para os seus grupos do WhatsApp, copia o link, envia. Se você não sabe copiar o link, você pode entrar no link da igreja, que eu já coloquei lá, tá bom? Da Igreja Batista Memorial. Igreja, família. Ok, pronto. E aí você pode copiar e mandar para os seus grupos aí do WhatsApp, tá certo? Então você pode compartilhar também aí para que outras pessoas escutem, né, a mensagem do Senhor sobre as nossas vidas e outras pessoas assim, né, venham ser abençoadas pelo nome do nosso Senhor Jesus. Graça e paz a todos vocês que já estão comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é: você é uma pessoa frutífera ou você é uma pessoa estéril, né? Vamos falar sobre os frutos e a esterilidade. É um assunto bem interessante para a gente conversar. Desde já quero agradecer. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Cleide. Boa noite, irmã Ivanilde, irmã Ione, Nailma, irmã Celita, né, que já está aí online. Deus abençoe vocês, queridas. Irmã Lidiane Fernandes, graça e paz também ali para toda a família da irmã Lidiane, Fábia Cristina. Vamos começar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Não esqueça de compartilhar aí, né, na sua página do Facebook, no mínimo com 5 pessoas. Você pode mandar pelo WhatsApp, ou então você compartilha na sua página do Facebook, que também outras pessoas vão estar assim adorando ao Senhor. Vamos começar louvando a Deus, vamos começar agradecendo ao Senhor pela sua bondade. Eu queria ler um texto com vocês que está lá em Salmos 18, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: olha que salmo lindo esse salmo. Salmo capítulo 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Versículo 3 diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia, né? O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, em que a gente pode se refugiar, em quem a gente pode ser guardado, em quem a gente pode colocar a nossa confiança. Então vamos começar louvando ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso escudo, como o salmista aqui falou. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente. Então vamos começar adorando e exaltando o nosso Deus. Aleluia! Vamos cantar essa canção muito conhecida de todos vocês. Escudo. Ele é o nosso escudo. Me ajude aí, gente. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Diga ao Senhor: pois meu fôlego é
texto que nós acabamos de ler do Salmo 18, né? O versículo 2 vai dizer: o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. E aí ele complementa dizendo: Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. E aí ele conclui dizendo: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia! Glória a Deus, né? Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Eu gostaria de convidar você para a gente orar, né? Vamos orar agradecendo a Deus por tantas curas, né, que foram concedidas pelo Senhor agora, né? Muitas curas aí, pessoas que estiveram doentes com o Covid-19, mas graças a Deus muitas curas. E vamos orar também por aqueles que ainda permanecem enfermos, e vamos orar também por aqueles que perderam alguém. Hoje o Dr. Hélio partiu, né? Mas nós temos que agradecer ao Senhor em todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Vamos orar para que Deus assim console a família, né, dos enlutados, para que o Espírito Santo do Senhor console. Nesse momento não existe uma palavra que a gente consiga falar, não existe abraço fraterno, não existe nada mais importante do que o Espírito Santo do Senhor. Só o Espírito Santo do Senhor pode consolar as pessoas em momento de dor, mas nós devemos orar por essas pessoas, pedindo assim que o Espírito Santo do Senhor console os seus corações. E vamos orar também, né, agradecendo a Deus por todas. É tão bom conversar com o Senhor, é tão bom ser sincera diante de Deus, é bom falar com Deus com relação àquilo que a gente sente, aquilo que a gente, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas necessidades, e também adorar o Senhor. É tão bom quando você está dirigindo no carro e aí você começa a glorificar a Deus, começa a exaltar o Senhor, porque o Senhor merece toda exaltação. E só pedir, às vezes a gente tem aquele costume de só pedir, e às vezes a gente precisa ser mais gratos, nós precisamos ter um coração mais agradecido. Vamos agradecer mais. Então convido você a orar comigo nesse momento. Vamos orar pedindo a Deus que possa estar assim abençoando as pessoas que estão enfermas, não só as pessoas que estão, né, com Covid-19, mas as pessoas que estão com câncer, as pessoas que estão fazendo tratamento nos hospitais, pessoas que estão fazendo hemodiálise. São tantos enfermos, irmãos, e a gente precisa orar por essas pessoas. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, te agradecer porque tu és santo, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A tua palavra diz que a terra está cheia da tua glória, e nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, te bendizemos. Tu és o Senhor das nossas vidas, não existe outro como o Senhor, não existe Deus como o Senhor, um Deus que trabalha por aqueles que esperam em Ti. Por isso nós colocamos, Senhor, as nossas petições diante do Teu altar. Eu quero te pedir, meu Deus, por aquelas pessoas que perderam alguém recentemente, não só pelo Covid-19, pessoas que perderam a pessoas assassinadas, pessoas com outras enfermidades, acidentes de carro, pessoas que estão enlutadas, Senhor. Eu quero te pedir, vem Espírito Santo do Senhor consolar essas pessoas, consolar essas famílias. Só sabe a dor que é perder alguém quem já perdeu alguém, Senhor. A gente sabe como é doloroso perder alguém que a gente ama, e nós colocamos essas pessoas diante do Teu altar. Cuida, Senhor, consola, e que nesse momento de dor elas possam sentir no Senhor auxílio, socorro e esperança. Te peço também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, seja qual enfermidade for, seja dengue, chikungunya, essas viroses que estão dando, Senhor, seja do Covid-19, seja de câncer. Pai, a tua palavra diz que tu és o médico dos médicos. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. E nós clamamos pelas vidas dessas pessoas, das crianças que estão enfermas, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos. Nós colocamos, Senhor, cada pessoa em tuas mãos e clamamos socorro, misericórdia, Senhor. Traz cura, Senhor, para o teu povo. Traz também, Senhor, não só a cura física, mas a cura emocional. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente, Senhor? Cura essas pessoas. Cura
cura também as pessoas espiritualmente, nos cura, Senhor, do pecado que nos afasta, que nos separa da tua presença. Vem, Senhor, usar de misericórdia para conosco. A tua palavra diz que todos os dias as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, e nós clamamos a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. Eu quero te agradecer também, Senhor, te agradecer por essa misericórdia, te agradecer por essa graça que salva, por essa graça que perdoa, por essa graça que esquece. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa graça que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas curas. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão. No nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Vou só pegar um pouquinho de água, irmãos. É rapidinho, tá aqui que eu esqueci de trazer. Não saiam daí, vou só beber um pouquinho de água, que eu tô com uma crise de sinusite. É rapidinho, eu já volto. Graças a Deus, é só um pouquinho de crise sinusite que eu tô. Se eu falar demais ou cantar demais, né, ataca a gente. A gente sabe que a gente tem essas coisas. Então vamos só beber um pouquinho de água. Aê, pronto. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre: você é uma pessoa frutífera ou você é uma pessoa estéril? A gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João. Abra aí a sua Bíblia, você, pra gente acompanhar. João capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Abra aí sua Bíblia. Nós vamos conversar sobre isso, sobre esterilidade, sobre frutos. E eu quero que você se pergunte: será que eu sou uma pessoa frutífera ou eu sou uma pessoa estéril? Né? E a gente precisa conversar sobre essas questões, algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu já ministrei essa mensagem em uma igreja e hoje eu queria ministrar essa mensagem aqui com vocês. Deus tem falado muito ao meu coração. Graça e paz a todos vocês aí, viu, que estão aí conectados, né? Irmã Arivânia, Deus te abençoe. Irmã Fabiola, irmã Josilene, irmã Celita, irmão Eduardo, Deus abençoe vocês. João 15, versículo 16, é um versículo muito conhecido que diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deixa esse texto aí aberto aí na sua casa, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Você é uma pessoa estéril ou você é uma pessoa frutífera? Né? A Bíblia está dizendo que nós fomos escolhidos para frutificar. Todos nós fomos escolhidos para frutificar. Esse tema nos faz refletir sobre algumas coisas, sobre a escolha de Deus. Que Deus escolheu pessoas, Deus escolheu a mim, Deus escolheu você para ser frutíferos, né? Deus colocou sobre nós essa espera. Deus espera que sejamos frutíferos. Deus nos escolheu com um propósito claro, né? E sem Cristo a gente não consegue dar frutos. Se você for ler esse capítulo de João, o capítulo todo, a partir do versículo 1, ele já começa a dizer, né? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, todo aquele que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. E aí ele vai continuar falando: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. E aí o versículo 6
vai dizer, o versículo 5 vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o texto. Boa noite, irmã Dejanira. Esse é o texto, né, de João 15. E o capítulo do versículo 16 vai falar que o próprio Deus nos escolheu e nós devemos permanecer em Cristo para que nós possamos a cada dia ser mais limpos para podermos dar esses frutos. Ou seja, sem Cristo nós éramos conduzidos pelas obras da carne, pela impureza, pela perdição, pela idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúme, ira, porfias, as discórdias, bebedices, invejas, glutonaria. Esse texto está lá em Gálatas, capítulo 5. Então, quando a gente não tem Cristo no nosso coração, nós somos conduzidos pelas obras da carne. Mas quando a gente está sendo conduzido por Cristo, então quando a gente permanece em Cristo e a sua palavra permanece em nós, e aí nós vamos conseguindo dar frutos, os frutos que Deus deseja que demos. Mas que tipo de frutos são esses, né? Que tipo, será que a gente vai começar a dar abóbora, que a gente vai dar morango? Não são esses tipos de fruto, mas olha o que é que João diz, né? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista estava batizando no deserto e ele convidou as pessoas, né, para virem para o arrependimento, para serem batizadas. Era um batismo de arrependimento. Nós devemos produzir frutos de arrependimento. Todo aquele que se converte tem que dar fruto. O fruto é uma evidência da sua conversão. Não existe como você dar um fruto, você se converter e não permanecer em Cristo. Então não tem como você dar fruto nesse sentido. Então você precisa permanecer em Cristo para poder dar fruto. Uma outra coisa interessante é que Deus, ele condena a esterilidade, né? Jesus, quando estava, ele condena que o cristão ele seja uma figueira murcha. Tem uma parábola que Jesus conta que ele pede um fruto, né? E aí lá não tem o fruto. E aí ele vai lá e ele amaldiçoa aquela árvore e diz assim: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Então, é condenável na Bíblia as pessoas que são estéreis. Nós precisamos dar fruto. A evidência para uma figueira dar fruto não é a estação, na verdade são as folhas. E isso me faz pensar sobre uma coisa, né? Que tem muita gente, um monte de pessoas que parece com aquela figueira, tem muitas folhas, porque a figueira que Jesus, da parábola que Jesus falou, né, era uma figueira com muitas folhas muito bonitas, mas não existia frutos. E aí tem muitas pessoas que têm a aparência cristã, que tem até as folhas, aparentemente parece ser uma pessoa de Deus, mas ela é uma pessoa estéril, que não dá fruto. E aí a gente precisa entender, ela tem muitas folhas, só a aparência, mas é estéril e não produz fruto. E Jesus, ele quer fruto de nós, ele quer que nós venhamos dar frutos, né, a ele. O nosso testemunho, o que seria esses frutos? O nosso testemunho, a nossa conduta, a nossa mudança de vida, isso vai trazer e vai poder nascer frutos da nossa nova maneira de viver, da nossa mudança de vida, né, do nosso testemunho. Tudo isso é através dessas coisas que a gente vai demonstrando os frutos que nós vamos produzindo, aqueles frutos de arrependimento, né, que a palavra diz. Quando a gente fala de frutos e de mudança de vida, nós vem atrelado a uma palavrinha chamada santidade. Santidade, o que é santidade, né? Santidade é você separado de e para, separado do mundo e para Deus. Não adianta também você só ser separado do mundo, você tem que ser separado do mundo para Deus, né? Como assim? Como assim ser separado só do mundo? Pessoas que às vezes são simplesmente legalistas, que dizem assim: eu não frequento certos ambientes, eu não visto certo tipo de roupa, eu não falo com certo tipo de pessoas. São pessoas que aparentemente estão separadas do mundo, mas não são para Deus. Mas pessoas que estão separadas do mundo, ela não é legalista, ela tem uma vida que demonstra
as características de Cristo em nós. E essas características vêm acompanhado com santidade. Ou seja, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que jejua, que dá testemunho, que perdoa, que ama o próximo, que serve, que tem comunhão. São pessoas que demonstram frutos de arrependimento na sua vida e no seu coração. Como nos comportamos quando ninguém está olhando? A gente precisa parar para pensar. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para a gente pensar sobre isso nessa noite. E você precisa fazer essa autoanálise. Como é que você se comporta quando ninguém está vendo? Como é que você é como mãe em casa, por exemplo? Como é que você é como esposa, como esposo, como filho? Quem é você quando ninguém está olhando? São perguntas que a gente precisa se fazer. A gente não pode ser aquela árvore que vive de aparência, só cheia de folhas. São os frutos que vai determinar se nós somos estéreis ou frutíferos. É o fruto que nós vamos dar. E o que Deus requer de nós, Ele disse que nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos e que o nosso fruto permaneça. Então, quem é você quando ninguém está olhando? Por exemplo, quando você está acessando a internet, quando você está sozinho na sua casa, né? Que tipo de programa você vê, que tipo de redes sociais você acessa, que tipo de coisas você compartilha, onde você está gastando o seu tempo, quem é você quando você está só nos seus pensamentos. A Bíblia diz que nós pecamos até quando pensamos, né? Nós devemos pensar, até o nosso pensamento ele deve ser santo, ele deve ser puro. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Então, até através dos nossos pensamentos nós podemos pecar, ser estéreos ou gerar frutos de vida para a glória do nosso Deus. Existem muitas falhas no nosso caráter, no caráter das pessoas, existem falhas e muitas vezes nós não tocamos nesses assuntos porque a gente pensa assim, não, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então não adianta a gente falar sobre essas coisas. Pelo contrário, nós devemos falar sim, né? Nós às vezes não falamos nesses assuntos e estamos cheios de orgulho, de rancor, de inveja, de mágoa. E como nós podemos gerar frutos de arrependimento se por dentro nós estamos ruins, nós estamos frios, nós estamos doentes espiritualmente, né? Nós às vezes maquiamos a situação por cima e às vezes nos analisamos por baixo. Tipo assim, não, eu tô bem melhor do que irmão fulano, então eu tô bem melhor do que ciclano, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, e fulano, beltrano não faz. Ou seja, eu dou o meu dízimo, eu vou à igreja, eu faço isso, faço aquilo. Então às vezes a gente começa a se nivelar pelas pessoas, quando o nosso padrão, na verdade, deve ser Cristo. Nós devemos nos nivelar por Cristo, né? Aí a irmã Ivânia está dizendo, o Senhor nos sonda e nos conhece. É verdade, irmã Ivânia, só Deus que nos sonda e nos conhece, mas nós devemos voltar o nosso olhar para a cruz de Cristo. O que é que a Bíblia fala? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado, né, de toda injustiça. Então é necessário que haja em nós esse arrependimento, é necessário que nós conheçamos o nosso pecado, é necessário que nós coloquemos a nossa vida diante do altar do Senhor, para que nós possamos assim ver as trevas que existem em nós. Só a luz de Cristo consegue transmitir as trevas que existem em nós. Não adianta em nada termos uma boa aparência espiritualmente falando se estivermos por dentro estéril. O que Deus quer de nós são frutos e não esterilidade. Eu não estou falando, gente, de perfeição, porque a Bíblia diz que à medida que vamos caminhando, um dia nós vamos nos encontrar com Cristo, e a nossa caminhada ela é de fé em fé, de glória em glória. Não é perfeição, mas é a busca dessa santidade, né? Até lá é uma caminhada e nós precisamos continuar a permanecer nessa caminhada firmes, constantes na presença do Senhor, sempre conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Tem um texto que diz assim, né, que da palavra de Deus, que nós somos transformados de glória em glória e de fé em fé.
Tem pessoas que começam a sua caminhada cristã, eu não sei você, talvez você nem tenha começado a sua caminhada cristã ainda, mas tem muitas pessoas que não começaram, tem pessoas que começaram e pararam no caminho, tem pessoas que pararam e ficaram estáticas, mas tem pessoas também que caíram, levantaram e continuam prosseguindo e conhecendo, em prosseguir e conhecer ao Senhor. Então nós precisamos parar para pensar sobre quem nós somos e o que nós estamos fazendo, que ao invés de produzir frutos, estamos na verdade sendo estéreis. Então nós precisamos pensar sobre isso. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai se autoanalisando. Você precisa vai se analisando aí e ver onde dessas coisas, né, que você precisa ser trabalhado no seu caráter. Por exemplo, você é uma pessoa ciumenta? Você tem ciúme das suas coisas, tem ciúme da sua casa, tem ciúme do seu marido, dos filhos, tem ciúme das roupas. Você é uma pessoa ciumenta? Essa é uma característica sua, é algo que você precisa reconhecer, porque o ciúme ele não é de Deus, o ciúme Deus também condena, né? São atitudes que faz a gente se tornar estéril ao invés de frutífero. Uma outra coisa, você é uma pessoa invejosa? Você tem inveja das pessoas, tem inveja das coisas, tem inveja do que as pessoas alcançam? Você é uma pessoa invejosa, né? É interessante que a pessoa invejosa, ela não foca nas coisas que ela tem. Ela sempre foca nas coisas que ela não tem. Então ela sempre está buscando algo que ela não tem. Ao invés dele ser grato pelo que ele tem, ele foca no que o outro tem e no que ele ainda não alcançou. Então você é assim? Você é uma pessoa invejosa? Tem dois comentários aqui, deixa eu compartilhar aqui. Socorro Santos disse assim: só vendo as nossas trevas interiores é que podemos entender e perdoar os outros. É verdade. A Arivânia disse: buscando a Deus todos os dias na palavra, na oração, no testemunho, no temor ao Senhor. Deus é sempre fiel em nossas vidas. Que foi que eu fiz aqui? Eu mudei aqui sem querer, não foi? Deus é sempre fiel em nossas vidas. Olha só, uma outra característica. Você é uma pessoa que perdoa fácil? Você perdoa? Ou você é uma pessoa que guarda a mágoa no seu coração? Você fica o tempo todo guardando aquela mágoa no coração. Você não consegue perdoar. Você simplesmente vai guardando aquela angústia. Você fica chateado. E às vezes esse período que nós estamos assim longe da igreja tem me dado uma saudade tão grande. Saudade das pessoas, saudade de abraçar. Até foi feita uma brincadeira no nosso grupo do WhatsApp, que eu achei bem interessante, né? Onde as pessoas deveriam postar uma foto e dar um bom dia, né? Dar uma palavra. E foi muito interessante no grupo da nossa igreja a gente rever as pessoas, né? Nem que seja ali virtualmente, mas dá uma saudade da gente abraçar, dá uma saudade da gente ver, da gente cuidar, né? E a gente precisa parar para se perguntar: eu sou uma pessoa que perdoa fácil? Porque conviver não é fácil. Não é fácil conviver em casa, maritalmente falando, com os filhos. E com a igreja também é difícil a convivência. Mas como é o seu coração? Você é uma pessoa que perdoa fácil? Uma outra característica, você é uma pessoa que não me toque? Quantas pessoas tem essas características que são pessoas cristais, que você não pode falar nada, que você tem que ter cuidado como falar, você tem que ter cuidado se vai dizer alguma coisa, você tem que ter cuidado de fazer algum comentário, porque são pessoas que são muito não me toques. Infelizmente isso também é uma falha de caráter, porque nós devemos ser moldados. Se essa é uma característica sua, essa característica não é de Cristo. Então essa característica precisa ser abandonada. Cristo era uma pessoa, entre aspas, que tinha casca grossa. Ele dizia pra gente dar uma face e oferecer a outra face. Então, pessoas não me toques, muito melindrosas, também é um desvio de caráter. Outra coisa, você é controlado pelas suas emoções? Pessoas que são controladas pelas emoções são pessoas assim, são pessoas que hoje tá feliz, amanhã tá triste. No outro dia tá com raiva, no outro dia tá ultra feliz. Pessoas controladas pelas emoções são pessoas que muitas vezes, magoam pessoas e deixam de produzir frutos de arrependimento, acabam produzindo esterilidade no comportamento quando se diz respeito à palavra de Deus. Outra coisa, há pecados ou maus hábitos contínuos nesse momento. Tem pessoas que não param de ver pornografia, tem pessoas que não param de mentir,
Tem pessoas que têm maus hábitos e não conseguem se libertar desses maus hábitos. E isso também é ruim e acaba sendo que um desvio de caráter cristão. Você está sempre ocupado e não tem tempo para a obra de Deus? Esse recadinho vai para você também que ainda não aceitou Jesus. Talvez você esteja dizendo assim: eu ainda não tive a oportunidade, ou eu estou esperando o momento certo para me arrepender, para buscar a Deus, para me converter. Deixa eu dizer uma coisa para você também. Você também foi escolhido para dar frutos. Você não pode permanecer estéril. Você foi escolhido para dar frutos em Cristo Jesus, frutos de arrependimento. E esses frutos começam com arrependimento, arrependimento dos pecados, confessando os pecados em Cristo Jesus e crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Começa aí depois continua com um processo de santidade, que é quando Jesus vai entrando na nossa vida através do Espírito Santo, vai moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa forma de pensar, vai moldando a forma que nós vamos agindo, e aí sim nós vamos começar a produzir frutos dignos de arrependimento e deixando de ser estéreos. Então pare para pensar, Deus também está chamando você para dar frutos. Uma outra coisa, você falar mal da vida das pessoas? Tem tantas pessoas, irmãos, que falam mal. Não precisa só ser não crente não, tem muitos crentes também que têm uma língua maior do que a vida. Então, assim, isso também é falha de caráter. É muita falha de caráter. Falar mal das pessoas, falar aquilo que você... inventar coisas, ou então só ficar naquele vício da fofoca, tem que falar para alguém. Tem pessoas que não conseguem se controlar, né? E eu tenho muita pena de gente assim. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque a Bíblia diz que a língua é como uma fagulha, num lugar cheio de folhas secas, e aquela fagulha incendeia todo aquele lugar. Então tenha muito cuidado se essa for a sua falha de caráter. Outra coisa, você mente com facilidade. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível para mentir. Tudo isso são desvios de caráter. Você é indisciplinado, você não consegue ser corrigido, você é uma pessoa atrasada, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa altiva. Todas essas coisas são desvios de caráter, que não produz fruto de arrependimento. Pelo contrário, produz esterilidade. E aí a Bíblia diz que as pessoas que não dão frutos, elas vão ser cortadas e lançadas fora. E o que é que Deus tem preparado para nós? Deus quer que eu e você sejamos frutíferos, Quando nós somos provados, nós respondemos com aquilo que nós estamos cheios. Por quê? Por que é tão necessário a gente produzir fruto? Por que é tão necessário a gente buscar essa santidade? Por que é tão necessário a gente se fortalecer espiritualmente? Porque nós vamos ser provados, e todos os dias nós somos provados. Todos os dias, e nós vamos responder da forma daquilo que nós estivermos cheios. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, nós vamos responder com aquilo que nós temos em nós. Isso é um perigo. Nós devemos responder com aquilo que nós temos de Cristo em nós e não de nós mesmos. O que é que a Bíblia diz? Não vivo mais, Cristo é quem vive em mim. É necessário intimidade com Deus, irmãos. É necessário muita intimidade com Deus nesse processo de santidade, porque essa intimidade vai nos mostrando de fato o nosso pecado, vai nos mostrando de fato quem nós somos. Como nós falamos já no início, só a luz de Cristo revela as trevas que existem em nós. Só a luz de Cristo, só a luz da palavra. Tem pessoas que se acham muito boazinhas. Eu não falo mal dos meus vizinhos. Eu não sou crente, mas eu também não falo mal dos meus vizinhos. Eu sou uma pessoa correta, eu sou uma boa cidadã, um bom cidadão. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Todos nós carecemos da glória de Deus, da graça de Deus. Não existe pessoa boa o suficiente. Todos nós precisamos da salvação de Cristo Jesus. Todos nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Todos nós precisamos dar frutos, aqueles frutos que Deus espera que nós venhamos a dar. Então vamos deixar de ser estéril, porque Deus quer trazer luz às nossas trevas. Mas por que é que nós precisamos nos santificar? Por que é que nós precisamos nos santificar? Primeiro, porque essa é a vontade de Deus. É uma ordenança do Senhor. Ele diz: seja santo, porque eu sou santo. O próprio Deus está dizendo isso pra gente. Olha, vocês precisam ser santo, porque eu sou santo.
né? Eu sou santo e vocês precisam também se santificar. Seja santo. Então, se essa é a vontade de Deus, o que é que você está fazendo, perdendo o seu tempo em não se santificando, continuando sendo estéril e vivendo a vida do jeito que você acha que deve? Nós devemos viver a vida que Deus planejou para a gente, porque quando Deus nos criou, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Tudo que Deus fez, Ele tem um propósito. Toda a criação de Deus tem um propósito. E sabe quais foram as únicas criações de Deus que falharam no seu propósito? Olha, Deus criou as trevas, Deus criou a luz, Deus separou as trevas da luz, Deus criou os mares, Deus criou a natureza, Deus criou os animais, Deus criou tudo. Tudo cooperam para o propósito para o qual Deus criou. Mas quem falhou no seu propósito foram os anjos caídos, que falharam no propósito, que era de serem adoradores do Senhor, e nós, seres humanos, que falhamos no propósito. Ao invés de vivermos uma vida para a glória de Deus, nós temos vivido uma vida para a nossa própria glória. Uma vida onde nós mesmos, né, traçamos os nossos caminhos, quando na verdade Deus quer ser o centro das nossas vidas e devemos viver uma vida para Ele, para assim produzir frutos e não ser estéreis. Então nós já vimos que, por que nós devemos santificar? Porque essa é a vontade de Deus. Segunda coisa, por que nós devemos santificar? Para que o Senhor faça maravilha em nossas vidas. Sabe o que ele disse a Josué? Ele disse assim, olha, com o povo, fala para o povo lá, santificai-vos hoje, porque eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Para Deus fazer maravilhas em nosso meio, nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar essa santidade, buscar essa santificação, né? Tem muitas pessoas que estão esperando o milagre do Senhor, estão esperando Deus ouvir suas orações, estão esperando Deus abrir portas, mas estão esquecendo da coisa principal, que é se santificar, que é buscar a presença do Senhor, que é estreitar esse relacionamento com o Senhor. Então precisamos buscar essa santificação. Por que devemos nos santificar? Também para nos prepararmos para o desafio da vida. 1 Pedro 3,15 fala muito bem sobre isso, né? Você pode abrir aí o seu texto aí na sua casa, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15, ele vai falar sobre isso, né? Que quando nós estamos em santidade, com o coração puro e vigilante, nós somos preparados para as questões do dia a dia e não nos enfraquecemos facilmente. Olha que coisa linda. Então, quando a gente está se santificando, a gente fica mais preparado, fica mais forte, a gente fica mais temente a Deus, dificilmente a gente vai pecar, porque nós estamos no processo de santificação. Aí o pecado na nossa vida vai ser um desvio, vai ser uma falha e não uma coisa constante. Então Deus está chamando a mim e chamando você para que sejamos frutíferos e deixemos de ser estéreis. Então, se você precisa, né, ainda passar por esse processo, se você ainda não passou por esse processo, você ainda está na primeira etapa, que é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então comece. Hoje é o dia aceitável. Não espere para amanhã, não. Não espere para amanhã. Faça hoje mesmo esse seu compromisso com Deus. Diga, meu Deus, eu quero a partir de hoje que a minha vida seja direcionada pelo Senhor. Eu tive uma experiência muito linda, né, com uma prima minha, que aparentemente uma jovem, uma menina de 18, 19 anos, uma menina linda, né, que cresceu no Evangelho, ela cresceu conhecendo o Evangelho, sabendo, indo à igreja, mas que não conhecia a Deus. E aí, em uma de suas experiências pessoais, ela começou a sentir sede, sentir necessidade da presença de Deus. Ela começou a sentir o desejo de entregar a sua vida a Deus. E aí ela me procurou. E num telefonema, ela disse, eu quero entregar a minha vida a Cristo, né? E ali ela entregou a vida a Cristo. Veja, você não precisa esperar os cultos começarem. Talvez você esteja dizendo assim, eu não vejo a hora de ter um culto para eu ir na igreja para entregar a minha vida a Jesus. Você pode fazer isso aí mesmo na sua casa, aí aonde você está, e dizer assim, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti hoje. E a partir daí, Deus vai começar esse processo na sua vida de santificação. E aí você vai começar a gerar esses frutos de arrependimento. E aí vai começar a deixar de ser estéril e passar a ser uma pessoa frutífera.
Então essa mensagem serve tanto para você que ainda não tem Jesus, como para nós que já somos cristãos há tanto tempo. Mas tem muitos cristãos, como nós vimos no início da mensagem, que são como aquela figueira linda, aparentemente cheia de folhas, mas estéril, sem nenhum fruto. E o que foi que Jesus fez? Amaldiçoou aquela figueira. Ele disse assim: olha, nunca mais saia fruto de ti, que nunca mais você produza fruto. Então isso mostra o quanto isso é sério, o quanto Deus condena a esterilidade do seu povo. Ele diz: eu vos escolhi, vos designei para que você vá e você possa dar fruto. E como nós estamos vendo, esses são frutos de arrependimento, frutos de pessoas que tiveram uma vida transformada e que vai mostrando, demonstrando no seu caráter que Cristo entrou, trouxe luz às suas trevas e a sua vida foi mudando, o seu comportamento foi mudando, o seu pensamento foi mudando, a forma de agir foi mudando, e assim essa pessoa começou a produzir frutos e frutos para a glória de Deus. Em que situação você se encontra? Você hoje é uma pessoa estéril ou você é uma pessoa frutífera? Você precisa assim parar para pensar. Olha só, precisamos de coragem para tomarmos uma atitude. Nós precisamos de coragem. Comece pelo quebrantamento. Tem um versículo que diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, e não produz remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nós precisamos primeiro quebrantar-nos diante de Deus. Você precisa quebrantar o seu coração diante de Deus. Dizer assim: Senhor, eu sou invejosa. Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós precisamos começar com esse quebrantamento diante de Deus, dizendo assim: eu não mereço a tua graça, eu não mereço o teu perdão, mas eu preciso, Senhor, do teu perdão. Então comece a quebrantar-se diante do Senhor. Tenha coragem, né, para fazer isso, para se quebrantar diante do Senhor, né? Quebrantamento é a quebra da nossa própria vontade, de forma que as nossas ações passem a ser governadas por Deus. É quando você diz assim: Senhor, eu queria sim, mas eu sei que aquilo que o Senhor tem para minha vida é o melhor. E você precisa deixar Deus, né, trabalhar nessas questões, trabalhar na sua vida, trabalhar nesse sentido na sua vida. Outra coisa que você precisa, além desse quebrantamento, além de todo esse quebrantamento, tem um texto que diz assim, Romanos 9, versículo 20. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? Né? Tem pessoas que querem moldar Deus do seu próprio jeito. Tem pessoas que dizem assim: eu quero, Deus vai ser assim. Começam a agir como se Deus fosse moldados por nós. E Deus não pode ser moldado por nós. Pelo contrário, nós é que devemos ser moldados por Deus. E aí esse texto de Romanos fala assim: quem é você, homem, para questionar a Deus? E aí você começa a questionar a Deus dizendo assim: como é que pode? Eu queria tanto que as coisas acontecessem assim, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado. E aí a Bíblia diz: quem é você, ó homem? Quem é você para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado, ou seja, aquilo que foi feito, pode dizer ao que formou, ao Criador: por que me fizeste assim? Quem é que pode questionar a Deus em alguma coisa? Quem pode questionar o Senhor porque Deus não fez isso, não fez aquilo? Nós precisamos quebrantar o nosso coração diante de Deus e ter humildade. Humildade é uma coisa que nós precisamos muito. Tem muita gente orgulhosa diante de Deus, muita gente diante de Deus orgulhosa. Então comece pelo quebrantamento, comece com um coração humilde, um coração sincero diante de Deus. A humildade, segundo a Bíblia, mostra que é a pessoa que concorda com Deus em seu coração, mesmo quando a sua mente discorda. Quando você tem humildade diante de Deus, você está dizendo assim: olha, Senhor, eu queria assim, mas que a tua vontade seja feita. O próprio Jesus fez isso. Nós não podemos esquecer dos ensinamentos de Jesus. O próprio Jesus fez isso com o Pai, né? Ele disse assim: Senhor,
Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, me livra dessa morte. Mas aí ele complementa dizendo assim, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Se o próprio Cristo dá esse exemplo para nós, quem somos nós para questionar o Senhor? Então, tenha coragem, quebrante seu coração, se humilhe diante de Deus e, por último, obedeça. Por que a obediência é importante? Né? Por que a obediência é importante? A obediência, não adianta você conhecer o seu pecado, o seu estágio pecaminoso. Não adianta você dizer, eu reconheço, eu sou assim, e não obedecer. Você vai só ter o conhecimento. Não adianta só você conhecer o seu estágio. Você tem que conhecer e tem que obedecer. De tudo que foi dito, o mais importante é colocar em prática, né? Obedecer para que o Espírito Santo volte a operar em seu coração. Tenha obediência pela palavra do Senhor, obedeça aquilo que o Senhor está falando. Você é uma pessoa frutífera ou você é uma pessoa estéril? Se analise. Analisou? Quebrante-se diante de Deus, tenha coragem, quebrante-se diante de Deus, se humilhe perante o Senhor e obedeça. Deus está falando o que com você nessa noite? Que você precisa perdoar? Então perdoe. Deus está falando com você que você precisa deixar de ser arrogante, ser mais humilde? Então faça. Que você precisa parar de mentir, que você precisa parar de olhar pornografia, que você precisa se santificar mais, que você precisa buscar mais ao Senhor, que você precisa de mais intimidade com o Senhor. O Senhor está falando isso com você? Faça, obedeça ao Senhor. Nós precisamos produzir esses frutos de arrependimento e em obediência nós seremos transformados pelo seu poder. O salmista diz assim, eu acho lindo esse texto: assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Se você for olhar a costa é um dos animais da família dos veados. Elas vivem nas altas montanhas, grandes montanhas, e elas gostam de correr e ficam lá em cima, lá longe. Aí o sol começa a queimar a pele da coça, começa a incomodar, e aí ela começa a feder. Aí sabe o que acontece com o fedor? O fedor da coça começa a atrair predadores. E aí os predadores começam a sentir aquele cheiro de podre, e aí começam a correr atrás das coças. As coças, quando elas começam a perceber que estão fedendo, elas vêm desesperadas, descendo as altas montanhas, procurando por tudo um lugar que elas possam mergulhar. E aí elas mergulham nas águas e aí tiram aquele odor. Parece demais com a gente. Por que será que Davi usou esse salmo, hein? Usou esse exemplo da coça? Eu fico imaginando que os nossos pecados, eles têm odores, eles têm fedores, né, que atraem os nossos predadores, que é o nosso próprio inimigo. E quando nós atraímos a presença do inimigo sobre as nossas vidas, ele vem com muita destruição, porque a Bíblia diz que ele procura como um leão a quem possa tragar, né? Ele está procurando uma presa a quem ele possa devorar, a quem ele possa tragar. E é por isso que eu, Kaline, eu procuro sempre estar nas águas do Senhor. É com desespero, gritando, correndo, buscando, farejando, com sede, com o olfato que a coça tem, que ela vai procurando as águas para mergulhar. É assim que eu e você devem buscar ao Senhor, para que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento. Então busque ao Senhor na sua intimidade, separe tempo para orar, separe tempo para buscar a Deus, para ler a palavra. Tá nessa quarentena, a minha preocupação com essa quarentena é uma coisa muito importante, que é que pode causar um comodismo nas pessoas, ao invés das pessoas pegarem esse tempo para se fortalecerem espiritualmente, começarem a se encherem de bobagem, de coisas, disso, daquilo, e acabar começando a feder como uma coça.
Então, no nome de Jesus, busque a Deus, louve ao Senhor, adore ao Senhor, seja frutífero para a glória do nosso Deus. Nós precisamos, como a costa, sair, correr, precisamos do olfato aguçado, né, para ir à fonte certa que é Cristo. A Bíblia diz, quem tem sede, vem a mim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas. E é nas águas do Senhor que nós devemos mergulhar, nas águas que é a sua palavra, o próprio Cristo que vem nos limpa, que tira aquele odor do pecado, aquele fedor do pecado, do orgulho, e nos faz pessoas frutíferas para a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas estão, né, acompanhando aí a nossa mensagem, e o meu desejo é esse, é que você se torne uma pessoa frutífera e você deixe toda a esterilidade de lado. Lembrando que nós só podemos produzir frutos através de Cristo. Em Cristo é que nós podemos produzir frutos de arrependimento. E esses frutos, né, são demonstrados através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Tem uma canção que diz assim: um quebrantado coração é o que nós devemos ter diante de Deus. Eu queria convidar você para a gente fechar, né, essa parte cantando: quebrantado coração é o que nós precisamos ter, e é o que Deus vai escutar das nossas vidas. Que nessa canção você ore, coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui colocando a minha vida, eu estou aqui colocando, Senhor, a minha vida, o meu coração, estou aqui colocando, Senhor, o meu pecado, as minhas trevas, né, diante da tua luz, para que eu seja nessa noite sarada, no nome de Jesus. Deixa eu só achar aqui a música aqui, para a gente cantar ela, quebrantado o coração. Só um minutinho. São muitas músicas aqui. E eu não tô achando. Achei. Pronto. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Coloque-se diante de Deus. Adore ao Senhor através dessa canção. Muito
noite de meditação. Eu espero que você tenha descoberto se você é uma pessoa frutífera ou se você é uma pessoa estéril. Se você tem sido uma pessoa estéril, graças a Deus que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, e ela é a única coisa, a causa de não sermos consumidos. Então clame a Deus pelas misericórdias do Senhor e diga assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa frutífera. Eu quero ser uma pessoa que dá frutos, que produz esses frutos de arrependimento. Eu quero que as pessoas vejam a transformação que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não quero ser só uma linda figueira, um lindo cristão, ou uma linda pessoa, um lindo cidadão, só com a aparência. Eu quero simplesmente dar frutos, porque essa é a vontade de Deus. Vamos orar. Pai, na tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, onde nós podemos escutar ao Senhor falando aos nossos corações. O Senhor também fala ao meu coração. O Senhor também ministra, Senhor, a mim nessa noite. Eu quero te pedir no nome de Jesus, Senhor, por todas essas pessoas que estão assistindo, que se por algum motivo, Senhor, ainda estão estéril, ou um dia foram frutíferas, Senhor, mas deixaram de dar frutos e começaram, Senhor, a experimentar a esterilidade. Eu quero te pedir, te clamar por essas pessoas, que no nome de Jesus, Senhor, cada vez mais possamos, Senhor, renunciar o nosso pecado, possamos abrir mão, Senhor, de tudo aquilo, rejeitar, Senhor, todo pecado em nossas vidas, que toda inveja, que todo ciúme, que toda falta de compromisso, que toda intolerância, que toda amargura, que todas as obras da carne, Senhor, elas venham, Senhor, se desfazer em nossas vidas, e que a cada dia nós possamos experimentar, Senhor, experimentar uma comunhão contigo, uma comunhão verdadeira, onde o Senhor, trazendo luz às nossas trevas, nós podemos, Senhor, produzir frutos de arrependimento, que as pessoas possam olhar, Senhor, em nós e ver que nós somos diferentes, que nós somos pessoas transformadas, começar a olhar em nós e ver a tua face refletindo em nossas vidas. Nos ajude, nos ensine, Senhor, a nos quebrantarmos diante da tua presença, e que possamos todos os dias viver uma vida de modo que agrade e glorifique o teu nome. Obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. E muito obrigada por essa graça que salva, por essa graça, Senhor, que perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Obrigada por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, que nós pensemos, né, que nós vamos ter mais tempo, que até o horário de você dormir, que você pense que tipo de fruto você tem produzido, ou se você é uma pessoa estéril. Que Deus assim dê a mim e dê a você essa oportunidade de ser frutíferos na presença do Senhor. Que Deus assim abençoe vocês, no nome de Jesus. Tchau, tchau. Amanhã tem mais uma live, tá certo? Acredito que vai ser o pastor Gesso amanhã. Então Deus abençoe vocês. 19h30, no mesmo horário. Só um pedido, compartilha essa palavra com alguém. A gente coloca o link lá na igreja, você pode mandar para 5 pessoas, ou então você pode aí compartilhar aí no Facebook, tá certo? Na sua página, para que outras pessoas também escutem a mensagem do nosso Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.